Olá, olá! Estamos ao vivo aqui. Provavelmente você está vendo a reprise dessa live. Nessa live especificamente eu vou falar sobre uma historinha para você utilizar na educação alimentar e nutricional infantil. Durante toda essa semana, desde segunda-feira até a sexta, eu estou fazendo lives aqui no Instagram, então temos mais hoje e amanhã de histórias para você poder utilizar na sua prática, seja ali individual, no consultório, ou no grupo no consultório, ou então um grupinho na escola, um atendimento online. A ideia aqui são trazer atividades a partir de uma história, a gente discutir como usar uma historinha, né, para poder promover a educação alimentar e nutricional infantil, tá certo? Estou vendo que o pessoal tá entrando por aí. Letícia, Keila, Polly, Marisabel, Andressa, Luciana, sejam muito bem-vindas, todos vocês que estão chegando por aqui, sejam muito bem-vindas. E eu já quero saber, põe aqui pra mim nos comentários, vocês estavam nas outras lives, aula 1, 2 e 3? Hoje estamos na live 4, né? Você veio? Em qual que você veio? Coloca aqui pra mim. 1, 2, 3... E qual que você mais gostou até agora? Eu quero saber, porque aí eu consigo entender de quais atividades, de quais temas vocês mais gostam e eu faço mais vezes, né? Porque a ideia mesmo é que vocês aproveitem bastante esse conteúdo por aqui, tá certo? Ó, a Lu falou que ela não tava. Lu, ficou salva, tá? Temporariamente lá no meu IGTV. Então depois dá pra você voltar ali no Insta e assistir as lives salvas no IGTV. Gosta assim, ó lá, Maria Isabel. Veio na 1, na 2, na 3 e está na 4. Mulher comprometida, pronta a florescer, né? A Arce falando que depois que te conheci, trabalho mais com livros. Todo mundo, né? Geralmente as alunas que vêm, sejam as alunas do coaching ou do programa Brincar de Comer, em algum momento eu coloco elas em contato com esses livros. E, gente, é assim, para trabalhar principalmente com a faixa etária do pré-escolar, serve para as outras faixas etárias também, né? É possível de utilizar, mas na faixa etária do pré-escolar, Carol, quantos anos tem um pré-escolar? O pré-escolar tem de 2 a 6 anos, né? A gente sabe que é uma faixa etária onde esse universo da história do livro é muito presente na forma de aprendizado da criança. Então, eles gostam muito. Ainda que eles não saibam ler, né? Eles olham as letrinhas lá e eles não conseguem entender o que aquele conjunto de letras significa, vai conseguir entender lá no final da idade pré-escolar. Para a Nutri que trabalha na escola é uma graça ver as crianças se alfabetizando, letramento e tudo mais, né? Mas eles vão passando o dedinho assim nas letrinhas, como se estivessem lendo. Então o livro é uma ferramenta muito poderosa para a gente utilizar. Ele chama a atenção da criança. Então esse recurso visual, né, que o livro traz e que a gente também pode trazer apoiado de outros tipos de materiais, então palitoche, fantoche, dedoche, né, imagens impressas. Lá dentro do programa Brincar de Comer, por exemplo, tem uma historinha, vocês já até viram essa historinha aqui. Aliás, acho que eu vou fechar com ela amanhã aqui. Mas é uma historinha da fada, né, da fada que vem estimular as crianças a comerem mais saladinha. E aí lá tem as imagens para os alunos poderem imprimir e usar como palitoche. Então dá também para a gente se valer do recurso das imagens, dos recursos visuais para contar uma história. Contudo, o livro é algo que a criança gosta, eles gostam de manusear, por isso que eu falo também para as meninas, né? A gente tem que saber que pode acontecer às vezes de um livro estragar uma orelha, de um livro rasgar uma folha, algo do tipo. Já mostrei até para algumas alunas que isso já aconteceu comigo e faz parte do aprendizado da criança, né? A gente tem que estar preparada para isso. Por isso que, inclusive, lá no Desafio Leitura Nutritiva eu ensino formas da gente utilizar esses recursos e cuidar para que eles durem mais, né? Mas beleza, vamos lá. Para hoje eu escolhi a história do Eu Me Alimento, tá certo? Adoro essa historinha aqui, ó. Vamos lá, vamos para aquele momento que vocês tiram o print, que eu sei. Vamos lá. 1, 2, 3 e... dá um print, depois vocês colocam pra mim lá nos stories de vocês pra eu saber que vocês estavam aqui. E como eu já ensinei nas outras lives, quem não veio não ouviu, então vou repetir, né? Sempre que vocês forem numa live que vocês estão aprendendo um conteúdo técnico, uma coisa que vocês podem levar para o atendimento de vocês, uma novidade, viu um curso, lê um livro, qualquer uma dessas coisas, mostra nos stories de vocês. Vai lá, dá um print do que você está fazendo, mostra e fala assim, olha, aprendendo mais um recurso para utilizar com as crianças, né? Novidades chegando. Por quê? Isso mostra para as mães, para as famílias, para as escolas que você está constantemente se capacitando, certo? Bora lá! Por que eu escolhi essa história
historinha do eu me alimento, né? Por que é essa? Porque essa é uma história que a gente consegue utilizar de várias maneiras. Então ela é uma história fácil, assim, eu acho que é um livro coringa, sabe, pra gente ter. Ele tem várias imagens boas pra gente utilizar com as crianças. Esses tempos, até uma aluna, acho que foi acho que turma 6, da Camila, enfim, uma aluna da formação em coaching nutricional infantil, ela estava precisando trabalhar mastigação com uma criança e ela falou que usou essa historinha como base, né? Eu falo que assim, a história, ela serve pra gente conseguir ali depois de traçado um determinado objetivo, se trabalhar com a criança, essa história ela serve para fazer uma ponte, um caminho para a gente abrir essa criança a entender aquilo que a gente está precisando que ela faça, né? Agora, significa que isso vai fazer com que eu use a história na íntegra? Muitas vezes não. Muitas vezes eu vou pegar partes ali daquela história, vou pegar inspirações, vou pegar imagens, mas eu vou conduzir daquele jeito que eu, profissional, com um olhar técnico sobre a criança, sobre o seu pai, né, sobre a sua mãe, vou dar o meu olhar e vou entender como é que eu tenho que conduzir essa história para conseguir o objetivo que eu quero, tá bom? Então vamos lá, minha gente, vamos lá. Vocês viram que eu tô até meio rouquinha hoje, né? Hoje a gente abriu inscrições pro programa Brincar de Comer. Nossa, eu gravei vários áudios tirando dúvidas do pessoal, sabe, que me chamam no inbox. Acho que eu falei demais e não tomei água, fiquei meio rouca. Aliás, tem alguém por aí que é aluna do programa Brincar de Comer? Aluna veterana ou aluna novata? Eu tô vendo. A Cíntia é veterana, né? Aqui a Arce, a Viviana novata, que eu sei. Quem aí é? Me conte, pra eu começar a identificar os rostinhos aqui de vocês. Bora lá! Essa história do Eu Me Alimento, ela é da editora Scipione, e aí aqui eu vou ler o prefácio para vocês, tá bom? Ó, este livro estuda os tipos de alimentos que comemos, explica por que os comemos e o que acontece com eles depois de entrarem em nosso organismo. Com uma linguagem fluente e bem ilustrada e imagens bem humoradas, este livro é recomendado tanto na escola como em casa. Então é um livro que dá pra gente utilizar, como eu disse, tanto lá no consultório, né, num atendimento individual, quanto enviar isso para casa das famílias, quanto utilizar na escola em um grupinho. Tudo, com todas essas situações é possível de usar. Bem, quando a gente começa essa historinha do meu alimento, por que eu gosto dele? Porque a gente parte lá do princípio, mostrando algo que pra mim, na educação alimentar e nutricional, passa desapercebido por muitos profissionais, mas que eu acho importante de se trabalhar com as crianças, tanto meninas quanto meninos, que é a amamentação. Então, eu sei que muitos de vocês aí, inclusive, trabalham com introdução alimentar, né, e tudo mais, atendem mamães que são lactantes, as nutrizes com seus bebezinhos. E aí, gente, eu escuto muitas, aliás, de vocês falando assim, nossa, a gente precisa apoiar a amamentação, né, a mãe precisa de apoio, precisa da rede de apoio, e eu concordo com tudo isso. Mas o que acontece? A gente tem um trabalho de educação, quando a gente trabalha com as crianças já, que pode começar a conduzir esse processo de entender a amamentação como algo natural, de entender que a mamãe precisa de apoio, né? Que precisa que leve um copo d'água para ela, que tá tudo bem amamentar em público. Então, eu gosto sempre de falar disso com as crianças, dessa parte da amamentação. Sempre tem, quando você trabalha num grupinho, uma criancinha que tá com o irmão pequeno, ou teve o irmão pequenininho há pouco tempo, que vai comentar, outra vai falar que o irmão tomou uma mamadeira, e a gente já consegue até ali trazer dentro da história algumas visões sobre essa parte para a criança. E eu acredito que meu papel enquanto profissional, enquanto nutricionista, educadora alimentar e nutricional, né, vem justamente para a gente conseguir trazer alguns aprendizados que vão além do alimento também. Então, sim, eu gosto de trabalhar com os alimentos, até separei aqui as almofadinhas para vocês verem. Eu gosto, sim, de trabalhar com os superpoderes dos alimentos. A criança que vai comer o milho, vamos trabalhar o superpoder do milho. Mas eu gosto também de trabalhar com essas partes de comportamento. Eu acho que isso faz muita diferença, inclusive na hora que a gente está ali oferecendo serviços, né? Na verdade, já promovendo o serviço, quando as pessoas olham e falam, nossa, a Carol vai bem além no que ela trabalha com as crianças, não é simplesmente, ai, come pra ficar forte, né? Mas certo. Então, tem aqui que o leitinho, começa falando do leite, que quando a gente é bebê a gente toma o leite, que
Quando depois tem os bichinhos que também, né, mamam nas suas mamães. Então traz esse negócio de, tipo, é natural. Isso acontece no mundo animal, né? E a gente faz parte disso. E aí depois essa criança cresce um pouquinho, os dentinhos dela crescem, né, também e tudo mais, e ela começa a comer as comidinhas. Então eu falo, então, por que a gente não ficou tomando leitinho para sempre? Porque a gente precisou de novos superpoderes. Eu trabalho muito com superpoderes dos alimentos. Então lá dentro do programa Brincar de Comer, a gente tem um módulo que é só de superpoderes. E eu trabalho isso com as crianças, seja em atendimento, seja em atividades aí em grupo de educação alimentar e nutricional. E eles sabem já, né? Então, tipo, quem já tá comigo há algum tempo sabe sobre os superpoderes. Eu falo, por que a gente não pode só ficar tomando leitinho da mamãe, sendo que é o alimento que é o mais importante que a gente tem? Aí eles falam assim, porque precisa de mais superpoderes para conseguir crescer mais. Então, super alinhados comigo, né? Beleza. Aí a gente começa a falar das comidinhas, essa criança cresce, porque qual é a ideia? Eu tô construindo na cabeça da criança uma linha do tempo para ela chegar nessa fase que ela tá, que é aquela fase do pré-escolar ali entre 2 e 6 anos. E aí falo, beleza, a gente começa a comer até que a gente começa a descobrir muitos alimentos. Aí mostra aqui que ele foi ficando com dente forte, que ele passou a comer de tudo, né? E comia bastante de tudo. E aí fala sobre ter que mastigar bem, sobre ter que engolir. Lembra a derivação que eu falei pra vocês lá no começo? Vocês lembram? De, é importante a gente falar para as crianças sobre mastigar, que tem uma aluna que vai trabalhar e tudo mais. Então, esse livro traz isso também. Aí ele fala que na barriguinha, quando ela faz barulho, tem a ver com fome ou então a comida que está fazendo o seu percurso pelo corpo. Tá vendo quanta coisa dentro de um livro, tipo quantos temas, né, dentro de um único livro que dá pra gente trabalhar? Aí ele mostra o caminho do corpo. Aqui às vezes eu pulo com os pré-escolares, tá, gente? Porque eu acho que essa parte aqui, pra eles é um pouquinho complexo, assim. Então às vezes eu dou só uma puladinha. E aí fala, e quando a gente começar a comidinha, essa comida desaparece. Onde vai parar? E aí as crianças geralmente conseguem, vai para dentro da barriga, e depois vai para o cocô. Então a gente consegue começar a desenhar com essa criança toda uma forma dela entender que essa comida, né, ela vai entrando no corpo dela. Então esse é o primeiro passo. Ele entender que aquilo entra no corpo dela e desaparece para dentro da barriga. Para depois eu começar a falar de superpoder. Então, e aí a sua barriga pega esse superpoder e manda pelo seu corpo. Para depois, lá na frente, lá com os escolares, talvez com os adolescentes, eu vir falar sobre nutriente, sobre vitamina, sobre mineral, sobre proteína, porque aí vai ter começado a fazer sentido, né? Nessa fase, falar sobre os superpoderes, eu vejo que é a maneira mais certeira que a gente tem de trabalhar com as crianças, porque eles são fissurados nos poderes e tudo mais. E aí no livro depois, ele mostra, né, que tem vários tipos de alimentos que cada um gosta. Então, sei lá, o peixinho, o gatinho doido pelo peixe, as girafas comem as folhas. Aí ele vai atrás de ver o que as folhas comem, né? Fala um pouco de fotossíntese até que chega na parte do que o humano come. Então eu relaciono muito essa parte aqui com os superpoderes dos alimentos. De pegar, ele fala que de todos os alimentos, fala de verdura, de legume, de frutas, de lácteos, de proteínas. E aí eu vou trabalhando isso com a criança falando sobre os superpoderes, tá bom? E os superpoderes aí eu vou mostrar pra vocês, que é o que tá lá no calendário nutritivo. Quem ainda não baixou o calendário nutritivo na minha bio, baixe. É só deixar um e-mail, ele é gratuito. Então, esses mascotinhos que eu vou mostrar pra vocês, tem lá. E aí, quem quiser saber como trabalhar com isso de maneira mais aprofundada, né, com método, com atividades que eu já desenvolvi, já desenhei, já foi validado por várias alunas, isso tá dentro do programa Brincar de Comer. Inclusive, hoje nós estamos com vagas abertas. Eu vi que passou um pessoal aí que são as inscritas, né? As novatas do curso. A Mari passou aí. Cadê? Maria Isabel também. Então, a gente está recebendo hoje as alunas novatas, né? Que estão chegando para fazer educação alimentar e nutricional lúdica. Tem veterana também que eu vi que acabou de entrar aí, Eliana. Mas, pois bem, então eu trabalho com eles esses alimentos, ó, para vocês verem, tá? Eu me alimento. E aí, qual que é o grande ponto que eu acho que é importante a gente definir e trabalhar com a criança, sabe? Distribuição do prato. E por que é que eu preciso ter todos aqueles alimentos no prato? Eu acho que um dos nossos grandes desafios enquanto profissionais, sejam profissionais que trabalham na escola ou profissionais que trabalham em consultório, é fazer a criança entender, mas
Por que tem que ter arroz, feijão, carninha, legume, verdura, depois uma fruta, sendo que o que eu gosto mesmo às vezes é um daqueles, é aquele que eu quero. Não quero ficar comendo, né, todos esses. Porque é isso, é normal. Se a gente não tivesse, enquanto adultos, às vezes, a consciência que temos, e mesmo enquanto adultos, hein? Enquanto adultas e nutricionistas, de vez em quando a gente pega só o que a gente quer, não é? Ai, hoje eu não quero esse daqui. Imagina como isso é para as crianças. Então, trabalhar com as crianças essa questão de por que é que tem que ter mais de um alimento, a forma como eu faço é conduzindo com superpoderes os alimentos. Ué, porque eu quero ser muito superpoderosa e eu pego cada um dos superpoderes dos alimentos. Então, eu pego o superpoder que tem na cenoura, que é diferente do superpoder que tem na batata, que é diferente do superpoder que tem na beterraba, que é diferente do superpoder que tem no arroz, que é diferente do superpoder do peixe. Até postei, depois vocês vejam, gente. Eu tenho vontade de morder quando vocês marcam as crianças. Não, de verdade. Uma aluna marcou nos stories dela, marcou a @da Atitude de Nutrição, eu repostei nos stories, depois vocês vejam. Ela com uma criancinha, né? A criança tá comendo e ele mal e mal sabe falar, de verdade, mal e mal sabe falar e tá lá falando qual que é o superpoder do feijão, tá falando qual é o superpoder do peixe. Por quê? E por que ele tá falando isso? Porque superpoderes dos alimentos tem muita representatividade para a criança, mas não é simplesmente eu chegar lá e falar assim, a cenoura tem superpoder, vamos comer, né? Não é assim, porque se fosse fácil assim, né, gente? A gente tinha as crianças comendo de tudo. Então, tem toda uma forma por trás de você mostrar isso para a criança. Quando você traz a leitura para dentro de um contexto de aprendizado, isso é muito bom. Quando você traz, que eu falei lá, a diversão, a atividade, o se divertir, sabe? Nossa, fazer algo que é muito legal, isso é muito bom. A gente sabe, pela teoria da aprendizagem, escrita por Piaget, que ali dos 2 aos 6 anos, apesar de eu ter novas formas de aprender, eu ainda mantenho muito da minha idade anterior, né? Que é a idade onde eu aprendi através das sensações, dos movimentos, das ações, dos acontecidos. Então, nessa fase, as crianças ainda gostam muito de explorar os alimentos, gostam de, sabe, 5 sentidos demais, assim, cheiro, tato, sabor, cor, observar muito esses alimentos. E aí você, enquanto profissional, tem que saber conduzir esse momento para ser divertido, né? E para explorar esses interesses que existem propriamente ditos na criança. Então, ontem eu falei lá da rúcula, né? Então, é aquele superpoder da diversão pela diversão. Opa, me divirto porque minha boca tá ardida, tá queimando. Mas às vezes vai ser um superpoder que é por conta de como o alimento é, tipo do abacaxi, né? E aí, como é que você vai conduzindo isso com as crianças, é que vai fazendo marcas ali, tá certo? Que é justamente o que eu acabo ensinando lá dentro do programa Brincar de Comer. Como você faz? Como você consegue colocar isso ali em prática com os pequenos. Então, eu falo que sempre que a gente tem esses recursos, né? O livro aqui... Opa, peraí, que senão vai cair. Aí. O livro é um ótimo recurso, dá pra gente tirar várias ideias dele. Às vezes, uma imagem só, se você abrir essa imagem, né, que eu mostrei, deixa eu voltar aqui, que tem os alimentos, nossa, isso daqui, ó, pra você abrir numa consulta e conversar só dessas páginas aqui com a criança, às vezes já daria muito certo, já daria pra você fazer muitas coisas a partir daqui. Pegar mockups, ou ali, enfim, réplicas, impressões de jornalzinho que você recortou, seja como for, montar os alimentos ali na mesa, montar com ele um pratinho, já daria muito certo, né? Agora, se você fez toda a história do começo dessa criança que era um baby, né? Um bebezinho, e foi crescendo e virou aquele pratinho, aí tem muito mais representatividade para eles. Faz muito mais sentido, vai fazendo mais marcas. Aí, chega na hora da refeição, ele lembra. Fez além da atividade, fez exploração sensorial. Chega na hora da atividade, ele lembra. Além da história, além da exploração sensorial, trouxe o superpoder do alimento. Opa, agora eu lembro muito mais ainda porque eu quero ser superpoderoso. Então eu sempre associo, assim, é bem... Eu não vou falar que nunca tem uma vez que eu não faço uma atividade que eu não associe, uma atividade de educação alimentar que não entra o superpoder do alimento, mas a grande maioria das vezes entra. Então eu uso, né? Hoje em dia eu acabei agora colocando assim nas almofadinhas, mas tem as impressões, então lá no programa Brincar de Comer, nos cartazes, você consegue imprimir a imagem, utilizar essas imagens com as crianças. Quando eu fiz as almofadinhas foi porque
eu senti que eu queria algo, sabe assim, para eles abraçarem e tudo mais, mas eu usei por muito tempo a imagem. E as crianças adoram essa perspectiva de, tem o superpoder da cenoura, o superpoder do milho, cada alimento com o seu superpoder. Por quê? Faz sentido na cabeça da criança. Não faz sentido nenhum quando a gente vai e fala, sei lá, cenoura tem vitamina A, faz bem para os olhos, né? E eu vejo, gente, recursos sendo feitos em folha de papel, escrevendo isso, e assim, para uma idade que não é o caso, sabe? Então, ter cuidado, eu falo muito, né, de não querer fazer uma pós-graduação com a criança, porque a criança tá ali para aprender sobre os alimentos. Então, Carol, mas você acha? As pessoas têm que saber que tem vitamina A lá na cenoura. Tudo ao seu tempo. Se fosse assim, se tem que aprender tudo de uma vez, a própria escola, se a gente pensar, traria os grandes conhecimentos logo para o início, mas não. A gente começa com conhecimentos menores e vai evoluindo com o passar do tempo na escola, porque é a perspectiva de aprendizagem. Então, em que momento que eu estou da fase de aprendizado? Como é que eu tenho condição de absorver e assimilar essa informação agora? E aí a gente quer ir lá falar de vitamina, de mineral, de proteína, quando na verdade a gente precisa falar de comida, né? O superpoder, ele vem para a comida. Então, a cenoura tem o superpoder da visão. Não é o superpoder da visão, por exemplo, que tem a cenoura, né? É a comida, é o alimento, é esse contato. Essa é a educação alimentar e nutricional que eu acredito. E quem, eu tô vendo, a Elis tá aí, né? Elis trabalha com as crianças também, tem outras alunas. E assim, gente, às vezes a folha de papel em si, sabe? Você fazer uma atividade ali para circular e tudo mais, dependendo da idade do pré-escolar, ele até faz. Se a gente está falando dos anos mais finais de educação infantil. Mas a grande maioria deles não vai se interessar por isso, sabe? Eles estão aprendendo ainda. A maior parte do tempo deles é brincando, não fazendo atividade em folha. Se você repara numa escola, e assim, eu sou muito grata mesmo pela oportunidade que eu tive de trabalhar em escolas. Porque isso me deu possibilidade de entender como que se davam os processos de aprendizagem, né? Eu olhava as professoras fazendo aquilo e eu falava, opa, o que é que eu não sei? Porque eu estou trabalhando em educação alimentar e nutricional, mas eu não sei fazer desse jeito que elas fazem. Eu não sei envolver as crianças desse jeito. Opa, não sei colocar as crianças sentadas aqui em roda comigo, sem elas ficarem no chororô, levanta, morde, pera lá, o que é que elas fazem? E aí eu fui começar a ir atrás desses conhecimentos. E isso me ajudou muito posteriormente também para entender como conduzir uma criança num atendimento. Porque a gente está falando sempre de aprendizado. Acredito que na formação de hábitos alimentares de uma criança é disso que se trata, né? Da gente ir lá e ensinar sobre os alimentos, trazer novos hábitos ou construir hábitos com aquela família. Então, vai ser importante eu conseguir colocar nessa linguagem simples também, na hora que eu vou fazer uma explicação, né? Eu gosto muito desse casamento que o coaching nutricional infantil e a educação alimentar e nutricional faz, porque a educação alimentar, ela traz a perspectiva do ensinar, né? E aí o coaching vem justamente para trabalhar a adesão, para trabalhar como é que vai acontecer, como é que vai ser, que era o que eu sentia falta, e isso para mim casou muito bem, tanto que a gente tem alunas que fazem os 2 cursos, algumas começam por um curso, depois vem para outro, mas ambas metodologias são metodologias muito poderosas da gente utilizar. Por quê? Ambas envolvem o brincar. Então eu tenho esse cuidado de reforçar constantemente. Quem é seguidora raiz aí, coitada, não deve me aguentar mais me ouvir falar, né? Aliás, quanto tempo faz que você me segue? Conta pra mim nos comentários, deixa eu ter uma ideia. Você chegou aqui faz o quê? 1 mês, 2 meses, tá aqui faz 1 ano, tá aqui desde os primórdios, há quase 3 anos atrás. Como é que é? Me conte. Seja como for, desde sempre, para sempre, vocês vão me ouvir falar. Brincar com a criança, trazer o lúdico, trazer recurso, estratégia, formas de conduzir um atendimento, uma atividade de educação alimentar e nutricional, um contato, uma leitura de história, uma oficina, seja lá o que for, tem que ser conduzido através do brincar, tá? Essa é a forma como as crianças, e eu preciso dizer para vocês, os adultos também aprendem, tá? A gente que acha que não, que fica adulto, que fica meio bobo, mas quero ver você quando se pega aí jogando um jogo com família, sabe? Que tem aquela hora que você fala assim, agora eu vou até o final e não quero perder, e vou ganhar, e vou fazer. Por quê? Porque tem um brincar envolvido ali, né? Então tem até muitos nutricionistas
que trabalham com adultos que usam isso bem. Eu acho que a gente esquece um pouquinho dessa criança interior que fica aqui, que gosta da leitura, né? Que gosta dos poderes, que gosta do mundo mágico, que gosta do brincar como forma de aprendizado. E a gente vai deixando pra lá. Então eu quero resgatar isso, se você perdeu isso no meio do caminho. Como a criança é dessa maneira. Ela não é um mini adulto, tá? Essa criança não é um mini adulto. Essa criança é uma criança que precisa ser tratada como criança, que não precisa ouvir necessariamente sobre vitamina, proteína, mineral, carboidrato, nada do tipo. Ela precisa aprender sobre alimentos, sobre comida, tá? Vocês concordam comigo? Faz sentido isso que eu tô falando? Sim? Não? Conta pra mim. Faz sentido? Tô vendo vocês dizendo aqui. Nossa, Liz, você me conhece faz só 2 meses que você tá no programa Brincar de Comer? Parece a vida já? Meu Deus! Olha, tem um pessoal bem novo por aqui. Sônia faz 1 mês, Maria Isabel faz 1 mês, a Isa quase 1 ano já. Faz um tempo, hein, Isa? Nossa, Joyce faz 1 semana, chegou aqui agorinha. Muito bem-vinda por aqui, então, a nossa turma de girassóis. Eu agora falo, né, que a gente vai construindo os girassóis aqui, que são vocês nutris florescendo. Então, opa, peraí, deixa eu pôr aqui o carregador que saiu. Vocês nutris florescendo para nutrição materna e infantil. Eu espero que nesse florescer vocês enxerguem o brincar como uma forma de botar adubo na semente. Sabe quando você bota adubo e o negócio vai mais depressa? Então, isso do lúdico, do brincar, vem muito para ajudar a gente a bem mais rápido ter resultado. Porque é o que acontece no vídeo que vocês viram lá nos stories. A criança fala e tipo, como se, né, ela tivesse nascido sabendo aquilo, entende? Então eu gosto bastante de trabalhar. Ele até falou, eu vi aqui, né? Ele falou do superpoder do peixe no vídeo. Olhou lá o superpoder do peixe. Aí ele tá comendo peixinho. Aí eu não sei se ela é mãe dele ou se a Lu, se é a criança, né? A Lu eu sei quem é. Mas não sei se a criança é filho dela ou se é um paciente. Mas aí ela coloca a imagem e ele vai comer assim o peixinho. Aí ela pergunta, e esse daí? Qual que é ele? Inteligência. Tipo, Malemar sabe falar inteligência e tá falando inteligência. Tipo, é o superpoder da inteligência. Por quê? Ela conduziu uma forma de explicar para essa criança que o peixe ajudava com o funcionamento do cérebro, que muitas vezes, né, a gente vai fazer prescrição de ômega 3 ajudando aí o sistema nervoso central e tudo mais. Eu preciso explicar isso para a criança? Não, preciso explicar que peixe é gostoso, saboroso, né, que pode ter muitas formas de eu comer esse peixe, então as novas formas de provar, eu falo disso também, da gente trazer as novas formas de experimentar, tem até os materiais com essas referências dentro do programa Brincar de Comer, para quem entrou, que eu tô vendo que tem um pessoal aí que é novo, né, quando vocês chegarem lá no módulo dos superpoderes vocês vão ter acesso a isso. E aí ela tem que saber que é gostoso, tem formas diferentes de provar, caso ela não goste da primeira vez daquela forma, e que tem um superpoder para ele, que é um superpoder que cuida da inteligência. Ponto. E aí você vai, para ensinar tudo isso, fazer uma construção de uma atividade, de uma brincadeira lúdica, utilizando como recurso o superpoder, tá bem? A Cíntia que te indicou, Joyce? A Cíntia é seguidora raizaça, olha, desde 2018. Bem do comecinho, hein, Cíntia? Bem do comecinho. Que legal. A Sônia perguntou onde posso adquirir os legumes de EVA ou feltro. Então, esses daqui que eu mostrei, que são os dos superpoderes dos alimentos, na verdade eu mandei fazer, não é EVA, é uma almofadinha, sabe? É uma impressão de almofadinha. Mas aí os superpoderes dos alimentos, essas almofadinhas eu só disponibilizo para compra para quem é aluna do programa Brincar de Comer. Aí me manda um e-mail e eu passo o contato da pessoa que faz para mim, tá? A Elis, porque eu sempre recorro a você, Carol. Que eu falei que parece que faz uma vida que eu conheço ela. A Carol sempre nos atende com maior carinho e atenção. Você acha? Você pode recorrer quanto quiser. Maia, professora é pra isso, não é? Tô falando aqui pra vocês, que vocês têm que estar disponíveis para as crianças. Falo tanto do brincar, do estar disponível, eu não poderia fazer diferente. Eu quero mais é que vocês tenham como sempre ter as dúvidas supridas para poder atingir essas crianças, tá certo? Nossa, Orquídea, se mandamos para Portugal... Nunca mandei, viu? A gente pode ver se é possível, se o frete fica interessante para você e tudo mais, tá bom?
Eu sei que você está chegando agora no programa Brincar de Comer, né? Você, acho que a Sônia se inscreveu também. Aí, gente, deixa eu chegar lá no módulo Superpoderes dos Alimentos, aprende as atividades de lá, para depois vocês decidirem se vocês querem o recurso da almofadinha ou não, tá? Porque ele é comprado separado se vocês quiserem. Nem fica, eu geralmente nem falo, mas é porque às vezes tem gente que vê as almofadinhas e me pergunta. Eu sei que eu acho que a Cíntia tem. Não sei se é a Cíntia que tá aqui ou é outra. Mas são poucas alunas, inclusive, que usam, porque eu ensino como usar de outra maneira, com as imagens mesmo, tá bom? Ai, gente. Então, beleza, ó. Livro de hoje, visto, recursos dados, depois você perdeu, você volta lá no comecinho da live, vamos ver se vai ficar salva, né? Que a gente nunca sabe. E eu quero dar um aviso, o programa Brincar de Comer, ele está aberto hoje, com condições especiais de inscrição, com bônus. Então não percam essa oportunidade, tá certo? Me chama lá no direct, qualquer coisa, tira suas dúvidas. Eu tô respondendo lá no grupo do WhatsApp, tô no suporte do grupo do WhatsApp. E aí vocês podem me chamar ali, todo mundo vai ser respondido. Ó, minha vozinha hoje tá até rouquinha porque eu respondi todo mundo. Respondi mensagem, respondi em áudio. Vai chegar a sua resposta, fica tranquilo, tá bom? Vamos lá. Qual que foi o principal insight da live? Coloque pra mim. A Cíntia falou que ela vai ficar pra sempre no programa Brincar de Comer, que já passou um ano e renovei. Ah, fofinha. Ah, então não é você, é outra Cíntia. Tem duas Cíntias na sua turma. Mas eu não lembrava qual das duas Cíntias que tinham pego as almofadinhas. Ela falou, não, eu quero. Faz um tempinho que eu mandei pra ela. Ela fez a compra lá com a artesã e eu enviei. Meninas, olha só, um recado. Amanhã, 18 horas, teremos live sobre a última história. Eu não sei se essas histórias vão ficar salvas no perfil. Então, desculpa. Então, quem perdeu, quem não viu a história da segunda-feira, que foi da Branca de Neve... Na terça eu falei de desperdício. Ontem eu falei de como utilizar dinossauros, dragões e rúculas num contexto de histórias. Hoje eu falei sobre o livro Eu Me Alimento, como a gente pode trabalhar os vários pontos de como se alimenta e associar isso com superpoderes. E amanhã a gente encerra com mais uma historinha por aqui às 18 horas, tá certo? Fico esperando vocês. Vamos ver quem é que vem sexta comigo, firme e forte. Estou aguardando, não me deixem aqui só, ok? E lembrando, inscrições do programa Brincar de Comer até hoje, tá certo? Fico esperando vocês lá para receber os bônus dessa condição especial que eu abri. Um beijo e tchau, tchau!